1 Samuel, capítulo 10, nós temos aqui o chamado do Senhor que ele fez a Saul por intermédio do profeta Samuel. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Israel vinha sendo liderado por profeta, de maneira mais especial, o profeta Samuel. Mas chegou um momento que o povo de Israel começou a pedir um rei. Nós queremos ser como as outras nações. E eles pediram um rei. E aí então o Senhor fala para Samuel, dizendo: Samuel, atende o pedido do povo, pois não é contra você que esse povo está reclamando, está fazendo essa contenda, mas é contra mim. E aí então aparece Saul. A Bíblia diz no capítulo 10, versículo 1, dizendo o seguinte: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Percebe aqui? Então quem foi que escolheu? Foi o Senhor escolheu a Saul. Depois que o Senhor escolhe, depois que ele unge, ele dá uma série de orientações que Saul agora deveria fazer, porque para servir o Senhor, não basta Deus escolher, não basta Deus me escolher, não basta Deus escolher você, nós temos que também escolher a Deus, não é verdade? Não basta só o céu me escolher, eu tenho que escolher a Deus também. Tem coisas que Deus faz por mim, mas tem coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que ser a resposta a esse amor, essa bondade do Senhor. E agora Saul tinha que corresponder a esse chamado. E agora o profeta Samuel, e eu vou resumir bem essa parte aqui, dá algumas orientações. Olha, você vai sair deste lugar, o Espírito do Senhor vai se apossar de ti, você vai ver alguns sinais que vai confirmar o teu chamado profético. Agora tem um teste, e é esse teste que eu gostaria de analisar com vocês. Esse teste está no versículo 8 do capítulo 10. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declares o que hás de fazer. Aqui estava o primeiro teste de Saul. Então Saul deveria receber ali, ver todos os sinais, né, de confirmação ao seu chamado profético, mas tinha uma parte que era de Saul. Ele deveria, quando chegasse ali em Gilgal, ele deveria esperar Samuel para fazer o sacrifício. Só que uma coisa que não foi revelado para Saul seria a circunstância que ele estaria durante esses 7 dias. Ele estaria passando por uma grande provação. Vamos ler um pouquinho? Como é que foi esse momento de teste de Saul? O capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8 de 1 Samuel. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, diz assim, ó: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e ofertas pacíficas. E a Bíblia diz que ele ofereceu o holocausto. Mal acabara de ele oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: o que fizeste? E o que Saul responde? Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E aqui vem uma das grandes justificativas de Saul: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul:
procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Que tragédia de Saul, né? Saul aqui deveria ter esperado, deveria ter obedecido a palavra do Senhor, esperado os 7 dias, mas Saul diz assim: eu fui forçado pelas circunstâncias. Fui forçado pelas circunstâncias. Aqui nós já temos algumas lições que nós podemos extrair para a nossa vida. Primeiro é que Deus sempre revela a sua vontade para a nossa vida, para aquele coração sincero que o busca. Aquele coração que está sedento, Deus sempre procura uma forma de se comunicar. Depois que Ele comunica as suas verdades, nós somos desafiados a viver segundo ela, viver essas verdades na nossa vida. E o fato de Saul ser escolhido por Deus não era garantia que Deus ia usá-lo para sempre. O fato de um dia Deus ter nos escolhido, o fato de um dia Deus ter nos tirado da lamação do pecado, o fato dele ter um dia nos resgatado, não quer dizer que essa salvação vai permanecer para sempre. São nossas escolhas diárias que irão determinar se o Senhor irá continuar conduzindo a nossa vida ou se nós iremos caminhar sozinho. No caso de Saul, ele agora começa a caminhar sozinho. Ele não esperou Samuel chegar para o sacrifício. E ele começa agora a justificar os seus erros. Ele falou assim: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Quantas vezes nós somos assim, não é verdade? Quantas vezes a gente quer justificar a vida errada que às vezes nós decidimos viver. Ah, Senhor, eu não tive escolha. Eu fui forçado pela circunstância. O clima lá não estava favorável. E às vezes nós temos a tendência de não obedecer o Senhor. O teste da prova de Saul era aguardar. Esperarás 7 dias. E esse é um problema nosso, não é verdade? Nós às vezes não gostamos de esperar no Senhor. Nós queremos às vezes agir por conta própria. Agir com base nos nossos próprios instintos. Nós queremos as coisas às vezes até corretas, mas no tempo errado. Às vezes nós queremos o sexo na hora errada. Queremos ter dinheiro na base da mentira, do engano. E às vezes em busca de, quem sabe, forçado pela circunstância, pressão social, a gente compromete nossos valores, nossos princípios, depois a gente vai para Deus, mas Senhor, eu não tive escolha, eu fui forçado por essa circunstância. E quando eu conto essas histórias, eu lembro, né, que em algum momento a gente é forçado a viver o contrário dos nossos valores. Um dia eu estava indo de carro e uma pedrinha pegou o para-brisa do meu carro, assim, pum, né? Já foi-se ali R$500 rápido, né? Na época era 500, que era um Celtazinho, né? Então era mais barato o para-brisa. No dia seguinte eu passei numa Brits. Aí o guarda, parece que ele sabe exatamente onde que está o problema, né? O guarda foi exatamente naquele trincado, né? Exatamente. E ali ele mandou parar, ele falou: olha, está trincado o teu vidro. Saia do carro, falou para mim. Minha esposa estava do lado, meus filhos estavam atrás. Eu estava vindo da igreja, foi no dia anterior, não tinha nem dado nem tempo de trocar. E falou: saia do carro. E eu saí. Fui ali até ele. E ele queria conversar comigo, né? E queria trocar uma conversa. E ele começou a puxar uns assuntos. De que o posto ali precisava de uma certa manutenção. De que ele precisava fazer aquilo. O que a gente poderia fazer para acertar aquele incidente. E eu precisava seguir. O carro ia ser
ele ia ficar com o documento e eu ia ter que vir aqui. Ele fez lá, né, bateu um terror ali, né? Realmente eu me senti ali um bandido, né? E eu baixei a cabeça, olhei para aquele homem assim eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu não vou fazer isso. Meus filhos no carro, tudo pequeno, querendo chegar em casa, já era tarde da noite. Olhei para aquele homem e falei: Senhor, eu não posso fazer isso. Senhor, se essa é a única forma de resolver, você pode pegar o documento, pode fazer o que o senhor acha que tem que fazer, mas eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer. Não dá. Eu tenho pecado demais, né, para a gente fazer uns assim meio que escancarado, né? E eu baixei a cabeça e falei: agora vai ser a sentença, né? Quando eu baixei assim um pouco a cabeça e fiquei ali, ele, eu acho que se sensibilizou um pouquinho, né? Também não fui arrogante com ele, né? Também não fui áspero, porque eu estava errado. Eu tinha que viver agora as consequências do meu erro, apesar das circunstâncias. Você não tem como explicar. Ele ainda até brincou comigo, falou: todos falam a mesma coisa, que foi ontem, estava vindo, né? Eu falei: pois é, mas foi ontem. Eu não tenho outra explicação. Foi ontem, não deu tempo de eu trocar. E aí depois ele me entregou o documento e falou: pega esse documento e sai aqui da minha frente. E aí eu corri, né? Eu disse: agora mesmo. Mas quantas vezes nós somos pressionados, né? Quantas vezes as circunstâncias nos oprimem e às vezes nós somos forçados a viver o contrário do que nós acreditamos. E cada vez que a gente vive o contrário dos nossos valores, parece que você vai rompendo, você vai destruindo aquilo que você é. E o inimigo vai fazer exatamente isso comigo e com você. Vai forçar você a viver na base do engano. Ele, sabe, é impressionante. É impressionante. Quantas vezes nós seremos forçados a viver o contrário dos nossos valores. Saul aqui estava passando exatamente por esse teste, o teste da prova. Saul agora foi testado, mas ele fracassou. E quem fracassa nas pequenas coisas, também fracassará nas grandes coisas. Porque um pecado ele vai levando ao outro, e quando você menos espera, você está longe. Você vai cometendo uma coisinha e você vai crescendo, depois você vai se envolvendo com essas coisas pequenas, com esses erros, e depois você já começa a não sentir mais o peso na sua mente da consequência ali da desobediência. Você já vive desobedecendo de forma natural. Como que é difícil, né, a gente viver os nossos valores quando estamos diante de circunstâncias. E Saul disse: eu fui constrangido a fazer, ou melhor, fui forçado pela circunstância. E Samuel disse: procedeste neciamente. Quantas vezes agimos como um nécio que não obedece à palavra do Senhor? E o resultado? Qual que é o resultado da desobediência? Deixamos de escolher as bênçãos do Senhor. Olha o que o Senhor tinha reservado para ele. O Senhor teria confirmado para sempre o teu reino sobre Israel. Olha o que tinha para ele. Quantas vezes a gente não alcança as bênçãos de Deus por causa da nossa desobediência, e a gente não consegue ver, sabe, as bênçãos do Senhor. E você acha que Deus está abençoando na desobediência porque você ainda não viu a bênção que é você viver o caminho da obediência. Deus ia fixar para sempre o reino de Saul, mas ele perdeu a oportunidade. Deus vai dar uma nova oportunidade para Saul. Deus vai dar uma nova oportunidade. Está no capítulo 15. Vamos dar mais uma lida aqui, bem interessante. Disse Samuel a Saul, capítulo 15, versículo 1: enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Olha agora o que Deus vai dizer para Saul por meio de Samuel: vai, pois, agora e fere a Amaleque,
e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E eu não vou entrar aqui na questão do juízo divino, que daqui eu precisaria de um pouquinho mais de tempo. Mas aqui é um juízo que Deus está enviando sobre essa cidade, e Saul agora tem que executar a ordem do Senhor. E o versículo 4 diz que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E eu vou pular aqui uns versos. E depois daquela guerra ali, daquele conflito, versículo 8 do capítulo 15. Eu queria ler aqui com vocês. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. A fio de espada. Porém, e Saul, versículo 9, e Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. O que Saul fez aqui? Fez o contrário do que Deus te havia pedido. Destrói tudo, ele falou, não vou destruir. Destrói todos os homens, ele falou, não, mas eu vou trazer o rei vivo, porque esse era o costume dos reis de sua época. Então ele preferiu seguir a cultura, ele preferiu seguir aquilo que todos os reis faziam de outras nações, do que aquilo que o velho, e eu vou colocar entre aspas essa palavra com todo respeito, do que o velho profeta Samuel, em nome do Senhor, estava falando para ele. Por quê? Porque Saul, ele queria imitar a cultura, ele não queria ser o contrário, ele não queria ser contrário. Então ele poupa, ele segue exatamente a cultura. Ele poupa o rei e traz vivo o rei, ele poupa as ovelhas, ele tenta aproveitar o máximo daquele. E o Senhor disse, eu não quero, destrói totalmente, elimina tudo. Bom, e o versículo 10 do capítulo 15, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11 agora, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Que tragédia, né? Diante dos homens Saul estava excelente, estava bem, mas diante do céu não. Ele não estava agindo conforme Deus havia estabelecido. Ele estava agindo de forma autêntica, do seu ponto de vista, daquilo que ele achava, daquilo que ele pensava, mas não de acordo com aquilo que Deus estava dizendo. E agora Samuel vai ter um diálogo com Saul. Versículo 13 diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, né, Saul falou, bendito seja tu, Senhor, executei as tuas palavras. Saul era uma pessoa que tinha uma dupla personalidade, né? Imagina, Samuel encontrou Saul e este lhe disse, que você seja bendito do Senhor, dá um elogio ali, ó. Executei as palavras do Senhor. Será que ele tinha executado mesmo? Não. Mas esse era o Saul. Então, agora Deus vai fazer uma espécie de juízo investigativo por meio de Samuel. Versículo 14. Então disse Samuel, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de bois que estou escutando? Veja, Samuel já sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas agora ele vai tentar levar Saul a uma reflexão. Espera aí, mas que som é esse de ovelhas? Não estou entendendo. E olha agora a justificativa de Saul, no versículo em diante. Versículo 15, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram. E agora ele tira o dele, né? Olha o que o texto está dizendo. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor. E aqui tem algo que revela um pouquinho de Saul, para sacrificar ao Senhor, e ele fala, seu Deus, o resto
nós destruímos totalmente. Aqui tem 2 pontos interessantes. Primeiro é que Saul diz assim, o povo, ele culpa o povo. E segundo, ele fala assim, trouxemos para o Senhor teu Deus, seu Deus. Ele não fala meu Deus. Percebe? Ele não caminhava com o Senhor. Saul queria o Senhor para momento de guerra, momento instantâneo, momento de provações, mas ele não queria andar com o Senhor, ele não queria ter intimidade com Ele, ele não estava disposto a dizer, o Senhor meu Deus, não, o Senhor teu Deus. Esse era Saul. Tem muitos que querem Deus para momentos circunstanciais na sua vida, e eu já vi muitos. Quando as coisas estão ruins, ele vai para Deus, ele clama, porque ele quer que Deus haja, e vai passar num concurso, ele ora, e ele quer Deus, um Deus para resolver os seus problemas instantâneos. Mas ele não quer um Deus para viver com ele, para estar na casa, para mudar aquilo que você assiste, para você ter que tomar decisões baseado não de acordo com as suas vontades, mas de acordo com esse Deus. Tem muita gente que quer um Deus assim. Um Deus que resolva os meus problemas em momentos pontuais. Eu quero um Deus em momentos pontuais da minha vida. Mas não quero um Deus para estar na minha cola. E essa é uma religião hoje que ela é muito popular. Pastor, como é que eu resolvo meus problemas? Eu venho aqui, pastor, ora na minha cabeça e meu problema vai ser resolvido. Não. Não vai ser resolvido. O milagre não é instantâneo. Não que Deus não tenha poder. Deus é poderoso e Ele pode fazer isso. Mas Deus quer nos levar a vivermos uma vida de obediência. Quando o profeta Samuel colocou a mão sobre Saul, o Espírito do Senhor se apossou dele. Mas o fato dele ter seguido numa vida de desobediência vai fazer com que o Espírito do Senhor se afaste dele. Porque não tem essa de milagre instantâneo e acabou a partir dali, não. Se Deus opera um milagre em um momento pontual na tua vida, Deus está dizendo, eu quero entrar na tua vida, mas não quero mais sair. Deus quer andar contigo, Deus quer ser o teu Deus. É isso. Não podemos querer Deus apenas para momentos circunstanciais, apenas para quando estivermos ali no meio das guerras, das batalhas, e depois vivermos como se Deus fosse ninguém, como se, não me importa mais. Esse era Saul. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes? Nós só queremos Deus para momentos pontuais da nossa vida. Bom, para a gente finalizar aqui essa história de Saul, versículo 15, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou, ele coloca a culpa no povo. Versículo 16, então disse Samuel a Saul, espera. E ele não está muito querendo ouvir, esse ato aqui ele revela um pouco de Saul. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu, fale. E aí então o profeta fala, então o profeta Samuel ouve do Senhor aquilo que ele deveria comunicar para Saul, e ele comunica dizendo, olha, o Senhor se arrependeu de ter constituído você rei sobre Israel, porque você não obedece à palavra do Senhor. Eu estou resumindo aqui, e no versículo 22, Samuel diz assim, porventura o Senhor tanto tem prazer em holocausto, sacrifício, como que se obedeça a sua palavra? E aqui tem um ponto chave, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, sabe, vir na casa de Deus, adorar, isso aqui faz parte da nossa adoração, mas isso não é tudo. Deus não quer que nós vivamos apenas uma religião formal de templo. Se a nossa religião não é capaz de alcançar a nossa casa, a nossa vida, se o seu caminhar com Deus não é capaz de tornar você um esposo melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, se essa religião não consegue alcançar você lá no seu dia a dia, então você não entendeu o que é andar com Deus.
Então você tem uma religião de Saul, que é Deus para momentos pontuais na tua vida. Sabe o que vai acontecer com Saul? A palavra de Deus tem um texto muito triste, que é no versículo 34 do capítulo 15. Então Samuel se foi para Ramá, e Saul subiu a casa a Gibeá de Saul. Versículo 38 agora. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. E no versículo 14 do 16, tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, veio então um espírito maligno e o atormentava. Percebe? Não quer Deus? Você não quer Deus? Não quer que Deus reine na sua vida? Não? Tudo bem. Então, se você não quer que o Senhor reine na sua vida, então você está dizendo que você quer que outra pessoa reine na sua vida. No grande conflito, só duas pessoas vão reinar. O Deus vai reinar na minha e na sua vida. O inimigo vai reinar. Porque quando o Espírito do Senhor sai de Saul, vem agora um espírito maligno. Satanás agora toma o território. E olha, querido, e é terrível agora a caminhada de Saul. Se você continuar lendo a história de Saul, ali até o capítulo 28, 29 e 30, você vai ver que no finalzinho da história, Saul está no meio de uma guerra, ele está desesperado, ele queria ouvir a voz de Samuel, ele queria ouvir a voz de Deus, e ele começou a consultar agora, e ele queria algum profeta que falasse alguma coisa. Eu queria só ler esse texto para a gente finalizar, bem aqui no final. Eu não ia ler, mas esse texto ele é muito bonito, assim, não é tão bonito, porque ele é, ao mesmo tempo que ele é bonito, ele é triste. Capítulo 28, versículo 5 e 6 diz assim: vendo Saul acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e se estremeceu o seu coração. Versículo 6: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Agora você vai ver o que é viver sem a voz de Deus. Agora você vai entender, Saul, o que é viver sem Deus. Porque se você não quer Deus, Deus não vai forçar a sua entrada no seu coração. Se você não quer que Deus reine na sua vida, querido. Ah, mas Saul chegou no momento da guerra. Ele chegou no momento da guerra, do conflito. Aí ele queria Deus novamente. Percebe? Só que essa não é a religião que Deus escolheu. Deus quer que a gente sirva Ele em todos os momentos. Você vai ouvir uma mensagem agora. E essa mensagem, pode tirar o fundo. E essa mensagem vai falar exatamente sobre isso. A mensagem vai falar justamente sobre essa bondade do Senhor. Essa bondade que vai nos acompanhar. Saul chegou no momento crucial. Já não via mais, já não sabia para onde ir. E sabe, se você continuar lendo no capítulo 28, você vai perceber que ele vai até lá consultar os negromantes. E ele já não consegue mais ouvir Deus. Se afastou tanto de Deus que... E aquela busca não era sincera. Aquela busca de Saul era uma busca apenas para Deus resolver o seu problema, mas não queria andar com o Senhor. E aí chegou o momento final da trajetória de Saul, quando ele é morto diante dos seus inimigos. Não deixou que a bondade do Senhor o acompanhasse.